Queridos, eu quero estar falando hoje aqui sobre um tema que eu intitulei como Deus em primeiro lugar. Deus em primeiro lugar em nossas vidas. No capítulo 6, verso 33 de Mateus, diz o seguinte: Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Busquem, pois, em primeiro lugar o quê? O reino de Deus. De nós colocarmos Deus em primeiro lugar nas nossas vidas. Também em Mateus, no capítulo 10, verso 37 a 39, diz assim: Quem ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem acha a sua vida a perderá, e quem perde a sua vida por minha causa a encontrará. Amém. Pai, nós te damos graça, pedimos que o Senhor possa ministrar o nosso coração, você possa ministrar, ó Deus, através dessa palavra, fala conosco, nos ajuda a entender e compreender a Tua vontade para cada um de nós. Te damos total liberdade neste lugar, para o Senhor agir, para o Senhor fazer o que o Senhor quiser, no nome de Jesus. Amém e amém. Deus em primeiro lugar. Deve ser algo que eu e você precisamos buscar. Esta deve ser uma decisão nossa, minha e sua, de colocar Deus em primeiro lugar nas nossas vidas. Deus é soberano, Deus é o nosso Criador, Deus é o nosso Salvador, Deus, Ele é Deus e Ele precisa estar em primeiro lugar nas nossas vidas. Amém, queridos? Às vezes nós falamos que Deus tem o primeiro lugar em nossas vidas. No entanto, as evidências de nossas vidas não demonstram Jesus em primeiro lugar. Às vezes nós até falamos, nós até abrimos a boca e dizemos, Deus tem o primeiro lugar na minha vida. Mas as evidências que nós demonstramos no dia a dia, o que nós fazemos, não demonstra que Deus tem o primeiro lugar em nossas vidas. Então, como podemos realmente ter Jesus em primeiro lugar em nossas vidas? Hoje vamos ver como e quais evidências temos em nossas vidas que Jesus está em primeiro lugar. Esse deve ser um desejo nosso, uma vontade nossa, e é a vontade de Deus estar em primeiro lugar, e também deve ser uma vontade nossa de colocá-lo em primeiro lugar na nossa vida, nas nossas decisões, naquilo que nós fazemos no dia a dia. Então, que você possa estar atento para aquilo que Deus vai falar no seu coração. Jesus, ele nos adverte que não podemos servir a dois senhores. Nós precisamos decidir a quem servir e que nós possamos escolher a Jesus, que nós podemos escolher verdadeiramente o Deus verdadeiro, o Senhor das nossas vidas, para nós servirmos. E hoje eu quero também dar para você como que você pode também servir a Deus com os seus dons, com suas habilidades, com seus talentos, no seu chamado, aqui no corpo de Cristo. Todos nós temos dons, todos nós temos habilidades, e eu quero falar que você pode e deve servir a Deus com esses dons que Ele tem dado a você. Quando Josué, ele chega para o povo e pergunta que Deus eles iriam servir, a quem eles iriam servir, ele já, ali naquele texto de Josué 24, ele já estava decidido a quem eles iriam servir, e ele chega para o povo e pergunta, e vocês? A quem vocês vão servir?
Quem é o verdadeiro Deus de vocês? Quem vocês vão devotar? Em quem vocês vão entregar, canalizar a força, o esforço, a vida de vocês? Aquele povo, quando eles estão sendo indagados quanto a isso, eu gostei da resposta deles. Josué, no capítulo 24, verso 16, eles dão duas respostas. Uma está no versículo 16 e a outra está no versículo 18 de Josué 24. Ele diz o seguinte no 16: longe de nós abandonar o Senhor para servir outros deuses. Longe de nós, não, Josué, que é isso? Longe de nós abandonar o Senhor, o nosso Deus, o verdadeiro. Nós também vamos servir, nós vamos colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida. Nós vamos servir ao nosso Deus que nos tirou do Egito. E também no versículo 18 ele diz: nós também serviremos ao Senhor, porque Ele é o nosso Deus. Aleluia. Olha que resposta maravilhosa. Olha o que eles fizeram naquele momento. Não, nós vamos servir a Deus. Nós também vamos servir, Josué, a esse Deus maravilhoso. Pode ficar tranquilo, estamos juntos. Nós vamos servir a esse Deus. Ele é o nosso Deus, foi Ele quem nos tirou do Egito, foi Ele quem fez tudo o que fez por nós, todas essas maravilhas que nós temos visto, tudo que Ele tem feito pelas nossas vidas, não tem como hoje nós negarmos a esse Deus, e é Ele que nós vamos servir, é Ele que nós vamos devotar as nossas vidas. Sabe, queridos, e essa deve ser a nossa resposta: nós iremos servir ao Senhor dos Exércitos, nós iremos servir a esse Deus tem feito coisas por nós, esse Deus tem agido em nossas vidas, esse Deus tem nos tirado das garras do diabo, esse Deus tem nos resgatado do império das trevas e nos colocado no reino do seu amor, e é esse Deus que nós iremos servir. E nós iremos, Ele tem o primeiro lugar em nossas vidas, Ele tem o primeiro lugar, nós iremos colocá-lo em primeiro lugar em nossas vidas. Precisamos ter o cuidado para que as preocupações do dia a dia, os medos, a insegurança, não venham tirar o foco de Jesus. Nós precisamos ter esse cuidado, porque as preocupações do dia a dia, os afazeres do dia a dia, pode nos tirar do foco. Então, nós temos que ter esse cuidado. Quais eram as instruções que estavam sendo dadas ao povo em Mateus no capítulo 6, quando fala sobre esse versículo 33? O que estava sendo falado antes? Qual era a instrução? O que Jesus estava falando com aquele povo? O que antecedia aquilo para eles chegarem e dizerem o que está escrito no versículo 33, diz: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus. O que Jesus estava falando com ele? Quais eram as alertas de Jesus para eles? Ele diz assim, no versículo 24 do capítulo 6 de Mateus: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Portanto, eu digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa? Então, Jesus está aqui falando com esse povo dessas preocupações que poderiam tirar Jesus do foco, que poderia fazer com que eles tirassem Deus de primeiro lugar na vida deles, as preocupações do dia a dia. E nós percebemos aqui, queridos, que eram coisas
que não eram tão importantes assim. Eram a preocupação só do que eles poderiam comer amanhã, o que eles iriam vestir. Por quê? Porque isso poderia tirar o foco de Jesus. Eles poderiam estar muito preocupados com o seu próprio corpo, com o que vestir, com o que comer, e gastar a sua energia, canalizar os seus esforços, a sua força, nessas coisas pequenas e se esquecerem de Deus. São coisas pequenas, mas são coisas que nós nos preocupamos. São coisas que podem roubar esse tempo que nós temos para dedicar a Deus, para servir a Deus, e nós tirarmos a nossa fé em Deus e colocarmos nessas coisas, nessas preocupações do dia a dia. Então, nós precisamos ter esse cuidado para que isso não venha nos tirar desse foco. Esse outro versículo fala do amor, amar os pais, os filhos. E aí, queridos, quando ele fala sobre isso, de que quem ama o pai mais do que a mim não é digno de mim, quem ama o filho mais do que a mim não é digno de mim, Jesus está falando sobre isso, mas amar os pais, amar os filhos, não é uma coisa legítima. Não é algo que o próprio Deus pediu para que nós fizéssemos. Ou seja, nós precisamos amar os nossos pais ou não? Nós precisamos amar os nossos filhos ou não? E até um mandamento. Ou seja, nós precisamos honrar os nossos pais. A Bíblia fala sobre isso. A Bíblia fala que nós precisamos amar o próximo como a nós mesmos. Então, e ele fala sobre isso. Mas o que ele está falando? Isso é um mandamento. Nós precisamos amar, mas Jesus está falando aqui, neste versículo, que a questão é que o nosso amor pela família não pode estar acima do amor a Deus. O amor para com os pais, o amor para com os filhos, o amor à família, não pode ser um concorrente, não pode estar acima do amar a Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas. Deus precisa e deve ser o primeiro na nossa lista de prioridade, deve ser o mais importante. Nós nunca podemos permitir que nada assuma o lugar de Deus. Até algo que é um mandamento dele de amar o Pai não pode estar acima do amor a Deus. Amém? Você está entendendo? Tem alguém aqui comigo? O amor e dedicação a Deus deve suplantar todo amor e dedicação pela nossa família. Então, nós precisamos entender isso. Nós precisamos colocar Deus em primeiro lugar. Olha, nós precisamos dedicar tempo à família, nós precisamos priorizar a nossa família, cuidar da família, mas essas coisas não podem estar acima do amar e do amor a Deus. Quem não toma a sua cruz, até tomar a cruz nós precisamos. E eu pergunto para você, qual é a sua cruz? A sua cruz é a família, são as preocupações, o medo. O que é a sua cruz hoje? A minha e a sua cruz pode ser coisas que estão nos impedindo de seguir a Jesus. Então, ele diz o quê? Pegue a sua cruz e siga-me. Então, nós não podemos permitir que essas preocupações, essas coisas do dia a dia, estejam nos impedindo de servir e de seguir a Jesus. Eu gostei dessa frase. Ela diz assim, se Jesus não estiver em primeiro lugar em nossas vidas, corremos o risco de deixá-lo por qualquer motivo. Se Jesus não estiver em primeiro lugar em nossas vidas, corremos o risco de deixá-lo por qualquer motivo. Então, Jesus precisa estar em primeiro lugar nas nossas vidas. Essa deve ser o lugar dele, esse deve ser a ocupação dele, o primeiro na minha e na sua vida. E se ele não estiver em primeiro lugar, queridos, nós corremos o risco de qualquer situação, qualquer coisa,
nós abandonarmos a Ele, nós deixarmos de seguir a Ele. Isso não pode acontecer. Então, como saber se Deus tem o primeiro lugar em nossas vidas? Como saber? E aí eu quero falar com vocês. Antes de tomar qualquer decisão na vida, nós precisamos o consultar para saber qual é a vontade dele naquela área. Fala, Jesus, né? Antes de tomar qualquer decisão, nós precisamos fazer o quê? Consultar. Senhor, é da tua vontade? É tua vontade isso para mim? Então, muitas vezes, querido, nós tomamos decisões na vida de qualquer jeito, de qualquer forma, sem nos preocuparmos para saber qual é a vontade de Deus. E aí nós precisamos voltar para Deus. Senhor, qual é a tua vontade nessa área para a minha vida? É legítimo, é correto, é a tua vontade que eu tome essa decisão, é a tua vontade que eu faça isso. E aí Deus, com certeza, vai falar o nosso coração. Outra coisa é termos sua palavra como nosso manual de vida. Ter a Bíblia como nosso manual de vida. A Bíblia é a palavra de Deus, o manual de vida do cristão. Ela é imutável, ela não é ultrapassada. A Bíblia é a palavra de Deus. E nós precisamos e devemos ler essa palavra, buscar essa palavra. É ela que nos guia, é ela que nos orienta, é ela que fala da nossa vida, do que nós precisamos fazer e como tomar decisões e como andar no curso da vida com Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Então, para nós colocarmos Deus em primeiro lugar, nós precisamos ter a palavra de Deus como manual de vida. A Bíblia é a palavra de Deus e buscarmos e lermos essa Bíblia diariamente, estarmos debruçados nessa Bíblia, nessa palavra, diariamente, ler, estudar a Bíblia, que é a palavra de Deus. Outra coisa é ter o hábito de orar diariamente. Ter esse hábito de orar. Orar é falar com Deus, de ouvir Deus, de ter essa intimidade para falar com Ele, de separar um tempo constante, diariamente, para estar com Deus, falando com Ele, ouvindo Ele, dialogando com Ele, ouvindo Ele e Ele ouvindo você. Então, orar, ter o hábito da oração, estarmos sempre em busca de saber qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Qual é a vontade? O que você tem para mim, Senhor? O que o Senhor quer que eu faça? Para que eu nasci? Por que você me trouxe nessa vida? Por que eu existo? Qual é o propósito? Qual é a finalidade? O que é para me fazer? E o que é para eu deixar de fazer agora? O congregar é uma prioridade. O congregar é uma prioridade em nossa vida. Nós amamos a igreja e de estar em comunhão com a igreja. Nós precisamos ter esse compromisso do congregar. Congregar sendo uma das nossas prioridades. A Bíblia fala sobre não deixar de congregar, como é costume de alguns. E essa não deve ser parte de nós estarmos congregando fielmente ao Senhor. O congregar em comunhão com a igreja, ter comunhão. É por isso que eu coloquei comunhão, porque essa comunhão de estar aqui. Querido, nós temos um culto online, estamos tendo agora, está sendo transmitido. Que você que está ouvindo aí, que Deus abençoe sua vida. Mas o culto online é para aqueles irmãos que estão impedidos
de vir aqui à igreja, que não pode, que está doente, que está impossibilitado por uma razão, por um motivo ou outra, que é do grupo de risco, como hoje tem a questão da pandemia, e ele é do grupo de risco, e aí ele opta pelo culto online. Mas não deve ser uma prioridade nossa. Eu estou bem, hoje eu estou indisposto, hoje eu estou com preguiça, hoje eu estou com uma dor na unha, hoje, sei lá, está chovendo, está fazendo sol, está frio, está quente, hoje eu não vou. Não, não é isso. O culto online é para suprir uma necessidade de alguém que não está podendo vir naquele dia, naquele momento para a igreja. E aí, para ajudar esses irmãos, para não prejudicar esses irmãos, a gente faz o culto online. Não é para o irmão que está saudável, tem saúde, está bem, tem total condições de estar aqui, e aí ele não vem. E aí não deixar de congregar, porque tem jovens muito saudáveis, adolescentes muito saudáveis, que não estão vindo para o culto. Não sei qual é a razão, o motivo. E eu espero que esses irmãos estejam pelo menos assistindo o culto online. Mas, queridos, nós precisamos ter isso em mente. Eu não posso, me dar o luxo, só porque é mais cômodo, é mais conforto aqui na minha casa, no sofá. Não. Quando falou sobre não deixar de congregar, falou desse ambiente de igreja junto, de celebrar, de se unir, para contemplar, para adorar o Senhor, para exaltar o nome de Deus, para fazer Ele conhecido, para estar em comunhão. Amém? Então, o congregar faz parte, é uma prioridade nossa. Agora, se você está impossibilitado de vir, poxa, eu não estou podendo ir, pastor, e agora? Culto online, assista, congregue lá, através do culto online. Mas ficou bem? Está bem? Esteja aqui no nome de Jesus. Deus em primeiro lugar na família. Josué capítulo 24, versículo 15. Quando ele fala com o povo, ele diz: se porém não agrada a vocês servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram, além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. E aí ele diz: mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Josué aqui, ele está falando com esse povo, ele está perguntando: gente, o que vocês vão fazer? A quem vocês vão servir? Eu e a minha casa já está decidido, eu e a minha família, nós vamos servir ao Senhor. Deus vai estar fazendo parte da nossa casa, da nossa família. Nós vamos colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida. Eu gostei da resposta do povo. O povo falaram: não, nós também vamos, Josué, nós também vamos servir a Deus. Eu gosto desse texto aqui de Josué, que isso mostra a evidência que Deus estava em primeiro lugar dentro da família de Josué. Deus estava em primeiro lugar dentro dessa família. Ele falou: eu e a minha família, toda a minha casa aqui, nós vamos servir a Deus. A família é muito importante, devemos priorizar a família, viver em família, mas não colocarmos ela acima de Deus. Deus deve ter a primazia, queridos? A família é importante, devemos viver em família, devemos ter tempo para a família, mas a família não pode estar acima de Deus. Um hábito que nós encorajamos aqui é ter o dia em família, e o nosso desejo é que todas as famílias tenham e criem esse hábito de ter o dia em família, separar um tempo para estar em família, separar um tempo para estar juntos. Claro, todos os dias você está junto. Por exemplo, eu não estou falando de você
tá dentro de casa todo mundo junto. É saudável e é correto a família fazer as refeições juntos. Na hora da refeição, todo mundo sentado aqui, não na mesa, né, mas nas cadeiras que estão ao redor da mesa, mas todo mundo ali ao redor da mesa, sentados, todo mundo juntos, fazendo suas refeições juntos, fazendo o café da manhã juntos, fazendo o almoço juntos, fazendo o jantar juntos, na medida do possível, né? Quem pode fazer isso? Pelo menos uma das 3 refeições, das 3 principais refeições, fazer em família. Se está todo mundo em casa, claro, vai ser todas as 3 refeições. Se só pode, e aí priorize pelo menos uma dessas 3 refeições. Viu? Homens que estão aqui, priorize pelo menos uma dessas 3 refeições para estar. Talvez você fale, pastor, eu trabalho, não tem condições. Esforce para você ter pelo menos uma das 3 juntos. Mulheres, esforcem pelo menos uma das 3 juntos, todo mundo em família. Ninguém na frente da televisão na hora da refeição. Ninguém com o celular na mão, conversando, batendo papo lá, fazendo ligação na hora da refeição. Ter o tempo em família, juntos. Ali, desliga a TV, saiam da sala, ninguém no sofá. O sofá não é local de fazer refeição, certo? O sofá não é lugar de fazer refeição. Todo mundo aqui ao redor da mesa. E aí, nós encorajamos ter o hábito, o dia da família. Um dia para sair juntos, fazer um piquenique, ir ao shopping, lazer, assistir um filme juntos, ter o culto doméstico. Então, é uma coisa que a gente encoraja. Faça o culto doméstico na sua casa, na sua família, vocês mesmos. E sai juntos. Então, desde quando nós não tínhamos filhos ainda, nós já criamos esse hábito de ter um dia em família, eu com minha esposa. Então, a gente estipulava, era toda sexta-feira à noite nós vamos sair juntos, nós vamos ter, nosso, nesse dia a gente não vai discipular, nesse dia a gente não vai marcar compromissos. Claro, tinha uma conferência da igreja na sexta-feira, a gente não, hoje é o nosso dia em família, nós não vamos para a conferência, não, vamos para a conferência. A gente tentava compensar no sábado de manhã, trocar em um outro dia assim, nesse sentido, para que a gente pudesse estar juntos. Mas a gente saía juntos, ia para cá, ia para lá. Hoje tem até melhor, que tem até 2 shopping, né? Naquela época nem shopping tinha, mas a gente sempre tirava. E hoje com os filhos também. Hoje com os filhos, a gente sempre tenta e trabalha para que a gente possa ter o nosso dia em família, que a gente sai juntos. E aí alguns falam assim, pastor, mas eu não tenho nenhum dinheiro para ir para uma churrascaria, eu não tenho dinheiro para comer uma pizza com a família todo dia, toda semana. Eu não tenho esse dinheiro. Mas, queridos, mas não precisa, você não vai sair, não é para comer. É bom sair para comer juntos, comer uma pizza e tudo. Mas o dia que não tiver o dinheiro, vai dar uma volta, compra um sorvete, fica todos 3, cada um dá uma lambida naquele sorvete lá, sabe, passando de boca em boca, tudo é da família mesmo, não tem problema não. Olha, eu não conto as vezes que nós saímos e aí não tinha dinheiro, mas tinha R$13. Bora comprar um milkshake, vai, me dá uma chupada aí, cada um dá uma chupada. É um canudo só, é em família mesmo, então não tem problema compartilhar aqui, todo mundo junto, o mesmo canudo do milkshake. E aí todo mundo em família tomando, e os meninos felizes, sorrindo. Minha vez, me dá, querendo. E aí todo mundo volta feliz para casa depois de tomar o milkshake, dá uma volta, faz um piquenique. Olha, gente, eu acho tão legal. Já fomos ali no Parque Anauá fazer piquenique. Quando chegamos lá, gente, o Parque Anauá ali, aquele local tomado, aquele lago ao redor tomado de famílias, lá com o tapete lá, a toalha, a coberta, uma lona lá no chão e todo mundo sentado, levou um pão de queijo, levou um bolo, levou um café. Olha que coisa linda, que coisa maravilhosa. Como isso marca as crianças. E aí, uma vez nós fizemos, aí conversando com os nossos filhos, já com muito tempo depois, o Azaf falou nisso,
que tinha marcado. Nós falamos perguntando, sei lá, o que eles tinham mais gostado, e aí ele trouxe isso. Da vez que nós fomos lá para o Parque Anauá, não sei o que e tudo, eu falei, meu Deus, coisas pequenas, mas que marcam os nossos filhos. E aí você vai trabalhando, inculcando isso neles, e aí eles, é uma forma também de nós colocarmos Deus em primeiro lugar. Então Deus precisa estar em primeiro lugar. Isso, nós queremos muito as famílias sendo, ouvindo a palavra de Deus, tendo culto doméstico, mas também tendo lazer, tendo diversão, levando os filhos a entender o que é família, e desfrutarem desse tempo em família. Uma vez, queridos, eu estava sentindo falta de um camarada aqui na igreja. Eu falei, pô, esse cara não veio. E aí eu falei, não, hoje, esse domingo eu vou ficar bem atento para me ver se eu vejo esse camarada. E eu fiquei nos 4 cultos, observando, procurando ele, e não encontrei nenhum culto naquele domingo. Terminou aqui a programação, já peguei o carro, já fui direto na casa dele, ver o que estava acontecendo. Quando cheguei lá, graças a Deus ele estava em casa. E eu, oi rapaz, tudo bem, tal, cara, o que está acontecendo? Você não foi no culto, isso e aquilo, como é que é? Por que você não foi hoje, cara, no culto? Não, pastor, hoje eu tirei o dia para ficar em família. Eu, é mesmo, cara, que legal, parabéns, tirou o dia para ficar em família. Mas olha só, cara, quando for assim, é muito bom tirar o dia em família, e você deve fazer isso. Mas você faz o seguinte, vai no primeiro culto de manhã, 8 horas, leva a família, ouve o culto lá, cultua a Deus, adora a Deus, e aí depois você fala, gente, agora nós vamos passar o dia em família. Assa carne, assa frango, banha, pula, faz o que tu quiser, o resto do dia, mas você já cultuou, já adorou a Deus. Ou então, você pode passar o dia com a família, ir para o sítio, tomar banho, acorda cedo, 5 horas da manhã e vão para o sítio, passa o dia lá pescando, mas fale para a sua família, gente, não se esqueçam, vamos preparados, porque nós vamos para o culto das 7, o último culto, culto das 19h30. E era o culto das 7 naquela época quando eu falei com ele, né? E aí, pode fazer isso, mas olha só o cara, ele priorizou a família, mas esqueceu-se de uma outra prioridade que está acima da família. Ele fez certo passar o dia em família? Fez. É correto? É bom, é maravilhoso, mas ele esqueceu-se de uma outra parte. E ele poderia ter feito isso. E às vezes o dia em família, querido, não quer dizer que você tem que passar o dia todinho com a família, pagando comida, comendo e tudo. Não, é separar um tempo para ficar junto, para conversar, para debater, para brincar, para sorrir com a família. E, claro, todos os dias também está em família. Amém? Você está entendendo? Está ficando claro? Então, não deixar de congregar. Isso faz parte também do congregar. E aí, então, eu peguei aquele momento e conversei com esse camarada sobre essa importância. Por exemplo, domingo. Domingo é um dia de diversão para muitas famílias. Para nós não, os pastores. Para nós, o dia é sábado, né? Um dia que a gente fica mais à vontade. Nós, os pastores aqui, porque domingo é um dia nosso cheio de atividade. Mas talvez para você seja o domingo. Então, pastor, poxa, eu quero ir para um sítio, pastor, tomar banho no domingo. Amém, querido, faça isso mesmo, priorize sua família. Mas nunca esqueça de vir cultuar a Deus. Vá, passe o dia lá e volte para cultuar. Ou venha cedo, cultue, e depois você vai para o sítio. Priorize sua família sem esquecer-se de Deus. Muitos, quando se convertem, deixam muito a desejar com a família. Eis a razão, porque muitos de nós ainda não ganhamos nossas famílias para Jesus. Então, naquela paixão de converter ou de estar na igreja, esquece-se da família, negligencia a família e concentra-se tudo na igreja. Não pode. Tem que ter tempo ainda com a família, tem que priorizar a família. Por mais que seja um jovem solteiro, é bom estar dentro da igreja, estar muito dentro da igreja, mas tem que priorizar a família. A minha esposa mesmo, ela já me falou que quando ela converteu, ela negligenciou muito a família dela.
Ela deixava muito a desejar dentro de casa. Tanto é que um dia os pais dela proibiam dela estar na igreja. Você não vai, está proibida isso. E aí ela teve que botar o joelho no chão e orar para que Deus mudasse a situação, e ela conseguiu. Mas, sabe, nós não podemos negligenciar até os amigos. Você converteu, não esqueça dos seus amigos que ainda não converteu. Lembre-se dele, vá na casa dele, convide ele para comer uma carne na sua casa, um peixe assado, e traga eles para a igreja e ganhe eles para Jesus. Eles enxergam a igreja como concorrente, e nós damos muitas vezes lugar para que eles enxerguem dessa forma. Então, nós precisamos fazer com que eles sejam inseridos e de uma forma mais rápida sejam ganhos para Jesus. Deus, em primeiro lugar, também no ministério. No capítulo 12 de Romanos, versículos 6 a 8 diz: temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Então, falar desse tema, querido, não poderia deixar de falar de ministério. Ministério fala de serviço, servir no corpo de Cristo. E uma das formas de dizermos: Deus, você está em primeiro lugar na minha vida, é servindo no corpo de Cristo. É contribuindo com os nossos dons, com as nossas habilidades. Queridos, todos nós aqui temos dons e habilidades que Deus nos deu. É importante que cada um de nós estejamos servindo em algum dos ministérios da igreja. Deus te deu um dom, Deus te deu uma habilidade, Deus te capacitou de alguma forma, com alguma coisa, que você pode hoje canalizar esse dom, essa habilidade para com o reino de Deus. O que você sabe fazer? O que você é bom? Só sou bom para comer, pastor. Até isso serve no corpo de Cristo, né? Vai para a célula e come lá. Às vezes tem muita comida. Até isso dá para contribuir. Eu sei cozinhar, pastor. Que maravilha. Então vamos lá, venha servir no corpo de Cristo. Vamos para o encontro, vamos para um acampamento. Vai ter um retiro, vai ter, vai ter uma programação e precisa de cozinheiro. Eu sei lavar, eu sei passar, eu sei pintar, eu sei bordar. Não sei. O que você sabe fazer? O que você é bom? Eu tenho uma sabedoria, eu sei administrar, então vamos administrar. Exerça esse dom dentro de um ministério da igreja. Há vários ministérios dentro da nossa igreja, e todos nós podemos buscar entender qual é o nosso chamado e propósito aqui nessa terra, e servir no corpo de Cristo de alguma forma. Tem vários ministérios aqui dentro da igreja, e você pode servir em um desses ministérios aqui dentro da igreja. Você pode contribuir de alguma forma. Há lugar para todos. Você precisa servir o corpo de Cristo. Não seja somente beneficiado pela igreja. Ajude, beneficie outros com suas habilidades. Coopere. Para que você quer esse dom? Para que você quer essa habilidade? Deus deu para você para quê? E de que forma você está ajudando e contribuindo no reino de Deus com esse seu dom e com essa sua habilidade? Eu quero citar aqui os ministérios que nós temos hoje ativos aqui na Paz Church Boa Vista. Nós temos o Ministério de Louvor e Adoração, que toda semana estão aqui os músicos adorando a Deus, levando a igreja à adoração. Se você tem esse dom, se você sabe cantar, se você sabe tocar, aliste-se nesse ministério, busque entender como fazer para entrar nesse ministério. O Ministério de Atmosfera, que também todos os domingos tem uma equipe aqui, os pretinhos aí que estão servindo, que estão ajudando. Você pode cooperar e ajudar com esse ministério. O Ministério Amor em Ação é um ministério ativo também da igreja.
todos os meses também temos trabalhado com esse ministério, com cestas básicas, com assistência social aqui, para com aqueles que necessitam, que precisam, e podemos estender mais esse ministério. Tem várias áreas que o Ministério Amor em Ação pode atuar, e você talvez tenha um dom, tenha uma habilidade que pode contribuir com esse ministério. Então nos procure para que a gente possa ajudá-lo. Ministério de Comunicação, Libras, os irmãos aqui, começou com uma irmã, as Libras, e hoje já tem uma equipe, e precisamos de mais pessoas, precisa de uma equipe mais poderosa. Está aqui a Yolanda, que lidera esse ministério aí, e precisa, se você quer ajudar nesse ministério, procure a Yolanda, para que você possa servir nas Libras. Esse rapaz, ele não nasceu sabendo, ele aprendeu, e aí hoje ele está aqui traduzindo, e aí tem alguém lá na televisão, do outro lado, tem pessoas aqui que estão vendo ele fazendo isso aqui, e eles estão ouvindo. Eu estou falando e eles não estão ouvindo nada, mas ele que está ministrando para eles através das Libras. Tem o Diflen, trabalha com jovens, adolescentes, Pais Kids, Ministério Família. Então, e dentro desses ministérios, tem várias formas que você pode servir. Tem várias áreas dentro desses ministérios que você pode cooperar, que você pode ajudar, você pode fazer alguma coisa dentro desses ministérios. Amém, queridos? Então, use o dom que Deus deu para você. Use essa habilidade, canalize para o reino de Deus. E eu quero concluir lendo esse texto aqui que está em Romanos, no capítulo 8, versos 37 a 39. Daqui a pouco nós vamos estar ceando ao Senhor. Diz assim: mas em todas estas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou, pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada pode nos separar do amor de Deus, nada pode tirar esse foco, nada pode nos tirar de servir a Jesus. Nós precisamos colocar Deus em primeiro lugar, e nada vai nos tirar desse foco, nada vai nos distanciar de Deus, nada. Nós vamos servir e continuar servindo a esse Deus que é todo poderoso, no nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos ficar de pé. Amém. Pai, muito obrigado. Nós queremos te agradecer, nós queremos te louvar. Meu Deus, obrigado por essa palavra. E nós queremos, Pai, colocar o Senhor em primeiro lugar nas nossas vidas todos os dias. Senhor, nós não queremos que as preocupações, nós não queremos, Pai, que nada possa nos tirar do foco, que nada, Deus, venha tirar o Senhor, Deus, do primeiro lugar. Meu Deus, o Senhor merece e deve estar em primeiro lugar nas nossas vidas. O Senhor já nos alertou: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Meu Deus, e as outras coisas nos serão acrescentadas, e nós queremos colocar o Senhor em primeiro lugar em nossas vidas. Aleluia. Eu quero perguntar se tem alguém hoje aqui que fala: eu quero hoje colocar Deus em primeiro lugar na minha vida, recebendo Ele como meu Senhor e o meu Salvador. Tem alguém que quer tomar essa decisão para Jesus? Levante sua mão e eu quero orar por você. Aleluia. Tem alguém? Amém. Então, se não tem alguém, nós vamos agora estar participando da Santa Ceia do Senhor. Todo primeiro domingo nós separamos, nós estipulamos a Santa Ceia do Senhor. Então, como domingo passado, nosso culto não foi presencial, não tivemos como fazer o culto presencial devido à questão do decreto, fizemos online, e aí nós não fizemos a Santa Ceia. Então nós resolvemos fazer hoje, para que nós nunca venhamos nos esquecer do sacrifício de Cristo.
A Bíblia fala em 1 Coríntios, no capítulo 11, verso 23 em diante, diz assim: pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comeu o pão ou bebeu o cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Queridos, a Santa Ceia é algo que foi deixado para a igreja, para aqueles que estão em aliança, aqueles que estão em compromisso com Deus. Engraçado, a Bíblia diz assim: examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão. Isso é uma responsabilidade de cada um. Cada pessoa é responsável por participar da Santa Ceia. Nós não podemos indicar quem pode e quem não pode, quem deve ou quem não deve. Isso é uma responsabilidade pessoal. Examine-se, pois, cada um a si mesmo, e então coma e beba. E aí o Senhor diz que nós devemos fazer isso em memória dEle. Isso deve ser algo que eu e você devemos fazer sempre em memória do sacrifício lá na cruz do Calvário. Sabendo que Jesus um dia sofreu, a sua carne foi dilacerada, o seu corpo foi entregue ali naquela cruz, o seu sangue foi derramado pela remissão e pela nossa salvação. E que nós possamos fazer isso sempre em memória de Jesus. Trazermos à nossa memória o sangue, o corpo, como sacrifício que Ele teve ali na cruz. Amém? Os irmãos vão entregar agora. Receba o pão, o vinho, e espere até que todos tenham recebido, para juntos nós fazermos e participarmos da Santa Ceia. Pode entrar na casa do pão, não há misérias nem faltas aqui. Vem saciar a fome do coração, descobrir os mistérios. Ele nutre por ti um amor que é maior que o mundo. Morreu para que sua vida seja tão cheia de alegria. Paz, pode entrar sem regrar, sem medir, sabendo que nele mentiras não há. As paredes são mesmo assim, não são fachadas, são pra colorir. Ele nutre por ti um amor que é maior que o mundo. Morreu para que sua vida seja tão cheia de alegria. Tem alguém que ainda não recebeu o pão ou vinho? Alguém que falta receber? Levante sua mão para que o obreiro possa ir até você. Todos receberam. Amém. Você pode abrir aí o seu copo para que a gente possa fazer isso agora.
lugar. Pega o pão, o vinho. Pai, graças te damos. O Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso. Obrigado porque o Senhor deixou instituída a Santa Ceia do Senhor, para que nós possamos sempre ter a nossa mente o sacrifício de Jesus ali na cruz. Muito obrigado pelo sacrifício, porque foi ali que o Senhor conquistou para nós, meu Deus, o direito à vida eterna, a salvação, o perdão dos nossos pecados, e nós somos tão gratos, ó Senhor, pelo que o Senhor fez, pelo que o Senhor conquistou. Meu Deus, aqui está o corpo, o pão que representa o corpo do Senhor, aqui está o vinho que representa o sangue de Jesus, e nós queremos nesse momento como igreja participar, comer da Santa Ceia do Senhor, tomando posse de tudo que o Senhor conquistou ali na cruz, o perdão, a salvação, a restauração, a cura, o milagre. Ó Deus, nós nos apropriamos de tudo que é nosso, porque já foi conquistado na cruz do Calvário. Muito obrigado. É isso que nós queremos fazer agora como igreja, em nome de Jesus. Coma e beba em nome de Jesus. Aleluia! Aleluia, nós te louvamos, nós te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Levante suas mãos. Pai, eu oro abençoando cada um dos meus irmãos que estão aqui, declaro a bênção do Senhor sobre a vida deles, o favor do Senhor, em nome de Jesus. Que Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família, em nome de Jesus. Vá em paz, que o Senhor seja contigo, tenha uma semana de vitória e que você permaneça nos caminhos do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.